No vídeo de hoje, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o batismo nas águas. Desde já, eu peço que você já deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar essa mensagem para o maior número de pessoas e também se inscreva no canal, porque sempre nós vamos trazer vídeos como esse. Esse é um assunto fundamental para aqueles que desejam realmente uma vida nova em Cristo Jesus. É tão importante que o Senhor, quando apareceu para os seus discípulos, depois de ressuscitado, deu-lhes ordens explícitas, dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e 16. Mateus, porém, registra as palavras do Senhor dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Qual que é o significado do batismo nas águas? O batismo nas águas, da mesma forma que o sepultamento é uma cerimônia que consuma o rompimento do último laço entre o homem e a sua vida terrena, através do batismo nas águas, há um rompimento publicamente consumado da vida natural da pessoa com a verdadeira vida cristã. De fato, o batismo nas águas é mais do que um testemunho público da conversão de uma pessoa ao Senhor Jesus. Através dele, somos sepultados da mesma maneira que o Senhor Jesus o foi, significando que a vida anterior à nossa conversão para nós e para o mundo está definitivamente morta. Pelo sepultamento, através do batismo, deixa de existir o nosso eu para o pecado, o qual já não terá mais domínio sobre nós, porque através do batismo já estamos mortos para ele. Por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e logo em seguida é batizada nas águas, deixa de praticar atos pecaminosos, pois a sua vontade deixa de prevalecer, porque agora é dependente da vontade de Deus sobre a sua vida. Por maior que seja o seu mau gênio, entre aspas, após a sua conversão fortalecida pelo batismo, ela se torna uma pessoa dócil e humilde, mostrando aos que cercam que um servo do Senhor deve trilhar um caminho oposto ao que o mundo lhe oferece. Aquelas pessoas que não conseguiam largar o vício após terem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal e se batizado, espontaneamente o abandonam. Portanto, o batismo restitui a escolha de uma nova maneira de viver, pois simbolicamente a água, que é o elemento mais natural e purificador, também purifica a pessoa de seus pecados, razão pela qual o batismo é feito nas águas. Quando o povo judeu saiu do Egito, indiretamente teve que se batizar nas águas para viver uma vida nova. Esse batismo foi sua passagem pelo Mar Vermelho. Noé, de certa forma, foi batizado através das águas do dilúvio para ser o patriarca de uma nova geração na terra. Para vivermos em novidade de vida, é imprescindível que sejamos batizados nas águas, Quando Filipe desceu à cidade de Samaria, pregou o evangelho do reino de Deus e em nome do Senhor Jesus, as multidões entenderam
unânimes, atenderam unânimes, sendo batizados nas águas, tanto homens quanto mulheres. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 4 até o 12, depois se você quiser ler na sua Bíblia. Preparação para o batismo nas águas. Como você deve se preparar? Uma pessoa somente estará preparada para ser batizada nas águas depois de estar certa do arrependimento dos seus pecados e da sua fé no Senhor Jesus. Aliás, essa é a grande razão pela qual não podemos batizar crianças. O batismo é uma cerimônia que requer do candidato arrependimento dos seus pecados, de que maneira uma criança vai se arrepender dos seus pecados se ela não tem? As crianças devem, isso sim, serem apresentadas a Deus conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 16. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quando Pedro fez seu primeiro grande discurso a respeito do reino de Deus e de Jesus em Jerusalém, as pessoas, com o coração compungido, indagaram dele e dos demais apóstolos o que deveriam fazer. Respondendo-lhes Pedro, disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38. O arrependimento, portanto, é a condição básica para o candidato ser batizado. Muitas pessoas se batizam sem se arrependerem. O resultado é a existência em nosso meio de pessoas convencidas e não convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Elas estão sempre criando problemas para a igreja em geral. Ora discutem com um, ora brigam com o outro, falam do pastor, falam dos obreiros, enfim, nunca estão contentes com nada, pois o ambiente no qual estão não lhes pertence. Tais pessoas continuam vivendo sobre o domínio do pecado, uma vez que não têm sua carne sepultada com Cristo. E o que é o arrependimento? O arrependimento é um sofrimento de pesar ou insatisfação causada por uma falta. Sob o ponto da vida cristã, o arrependimento inclui alguns aspectos importantes para o nosso conhecimento geral. O pecador precisa reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro passo importante para um arrependimento sincero e honesto, pois ninguém pode se arrepender de algo que não reconhece. O pecador precisa odiar o pecado. Se não sentir repulsa pelo seu pecado a ponto de odiá-lo, certamente o cometerá outra vez e se tornará viciado no pecado. O pecador precisa abandonar o seu pecado. Se a pessoa não virar as costas imediatamente para aquilo que é pecado, jamais conseguirá abandoná-lo. Não adianta pensar que se vencerá o pecado ficando lado a lado com ele. Por exemplo, algumas vezes o cristão é convidado a fazer companhia a pessoas que não participam da sua fé. Essas normalmente tentam induzi-lo ao erro. Por mais que resista, muitas vezes acaba por cair. O pecador precisa esquecer o pecado definitivamente para que se complete o arrependimento. É necessário que se esqueça do pecado praticado, como se ele nunca tivesse sido cometido. Após essas explicações sobre o batismo nas águas, devemos fazer a seguinte consideração: se você sente que sua vida ainda não foi completamente modificada nos seus atos e comportamento com seus amigos e parentes, mesmo depois do batismo,
embora tenha sido curado de alguma enfermidade ou tenha alcançado muitas bênçãos financeiras, precisa se arrepender dos seus pecados sinceramente e passar pelas águas batismais, convicto de que a partir de então começará uma vida nova e perfeita em Cristo Jesus. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Eu espero que você tenha compreendido o que nós passamos para você através dessa mensagem. Deixe o seu like nesse vídeo caso ainda não tenha deixado e também se inscreva no canal para que você venha receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos sobre a fé. Nós sempre falamos aqui no canal sobre o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Sempre trazemos vídeos para fortalecer a sua fé. Todos os dias nós oramos em seu favor. Então deixa aqui já a sua inscrição para receber os próximos vídeos.